A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Herberson, sou o idealizador do EBD em Foco e do Slides EBD. E toda semana estou aqui ministrando essa aula, da nossa revista e da lição de adultos. E essa é a primeira aula do segundo trimestre do ano 2017, esse ano que a gente já começou aí o primeiro trimestre com a lição sobre fruto do Espírito. É uma lição muito maravilhosa, uma revista maravilhosa, que nós aprendemos muito aí sobre crescimento espiritual. Agora nós vamos falar de caráter. Nessa revista ela fala de caráter e nós temos muito que aprender aqui. Na lição número 1, a formação do caráter do cristão. É de suma importância entender o que é caráter, o que significa caráter, para que nós possamos entender as futuras lições, as lições que vão vir pela frente. Bem, antes de começar a aula, quero falar com você que está me assistindo que, se você estiver na plataforma, parabéns, muito obrigado por ter se cadastrado, está assistindo aqui na plataforma, já baixou o slide provavelmente, então você já talvez usa aí o slide na sua igreja. Agora, se você não está na plataforma, está no Facebook ou no YouTube, aproveita aí, se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, mas clique no link que está aí próximo e acesse a plataforma. Acesse a plataforma, faça o seu cadastro na plataforma, que você vai ter acesso aos slides em PowerPoint, em PDF, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Esse comentário também está na plataforma, então você vai ter aí um cadastro onde você vai receber aí por e-mail os slides, você vai acessar a plataforma toda semana e vai estar lá o conteúdo que vai realmente lhe ajudar aí a se preparar para o domingo, para a aula domingo de manhã. Amém? Então faça isso, acesse a plataforma slidesebd.com. Slidesebd.com é a plataforma dos slides, onde eu coloco o slide e o comentário. Então vamos lá. Texto áureo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Só uma correção, a lição colocou 5:20, a sua revista deve estar 5:20, mas é Gálatas 2:20. Essa passagem aqui, ela fala de caráter. Está implícito aqui que quando o apóstolo Paulo fala que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que houve uma mudança na vida dele. O caráter de Cristo está agora imputado, vou colocar assim, imputado na sua vida. Então, o apóstolo Paulo agora ele tem um caráter diferenciado, o caráter de Cristo. Então, Cristo vive nele, e assim tem que ser todo cristão. Nós temos que falar igual ao apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, que o meu caráter, o seu caráter foi realmente transformado pelo Evangelho. Verdade prática, o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. É o resumo da lição que a gente vai estudar. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Essa leitura eu costumo não fazer para nós ganharmos tempo aqui no nosso comentário aqui em vídeo. Mas suponho que você já fez aí. Introdução. Neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do caráter. Então a gente vai estudar sobre o caráter. E todo ser humano tem caráter. Tem caráter. Mas vem aí a questão. Alguns têm um caráter bom, outros têm um caráter mau. Alguns têm um caráter ímpio, outros têm um caráter santo. Então a gente vê que a pessoa ela pode ser aí um bom caráter, mas ela pode ser também um mau caráter. Quando ela vai passando, nós falamos, ali vai um mau caráter. Significa que alguém tem um mau comportamento. Alguém que as suas atitudes são erradas, são más. Então a gente vê aí quem é um bom caráter e quem é um mau caráter. Isso é algo externo, as pessoas conseguem ver isso aí. Deus criou o homem perfeito. Então o homem ele não tinha problema nenhum com relação ao seu caráter. Porém, o pecado maculou o seu caráter. Então a gente vê que depois que o homem pecou, ele perdeu aquela perfeição que ele tinha. Então foi manchado. No homem não é mais perfeito como ele era lá antes da queda. Então a gente vê aí que o caráter do homem foi manchado, mas que também
né, somente Deus, né, o Deus de toda perfeição, mediante o Filho, pode transformar o caráter de uma pessoa. Então, uma pessoa ela pode ter o seu caráter transformado mediante a fé em Jesus Cristo. Então, isso a gente vai estudar de forma detalhada mais adiante. O caráter na realidade do homem. Então, vamos lá. O que é caráter? Primeiro subtópico. Caráter, o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, o que a gente vê aqui é que o caráter está relacionado a princípios, valores e ética. Princípios, valores e ética. Então, são aí o conjunto de qualidades, sejam elas boas ou más. Então, se a pessoa tem um conjunto de qualidades boas, ou seja, ela é um indivíduo que tem boas atitudes, bons valores, bons princípios, tem uma boa ética, então tudo isso caracteriza ali o seu caráter, né? A sua atitude. Então, quando se fala de ética, a gente toca em alguns assuntos como aborto, por exemplo. Então, células-tronco, são vários assuntos às vezes um pouco complicados, divórcio. Então, a gente começa a falar assuntos relacionados à vida cristã mesmo. Então, uma pessoa que começa a apoiar atitudes totalmente contrárias à palavra de Deus, ela tem um caráter mau, um caráter que não é transformado. A ética dela é uma ética que rima com o mundo, né, com o que o mundo diz, não com o que a palavra de Deus diz. E também os seus princípios e os seus valores. Tudo isso está relacionado ao seu caráter, às suas qualidades boas ou más. A personalidade e caráter. Vamos falar um pouco de personalidade. A qualidade do que é pessoal, ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. Então, o que é personalidade? É o que faz um indivíduo ser diferente de outro. Se nós observarmos, ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Cada um tem o seu comportamento, tem o seu gosto, tem ali as suas características singulares. Mesmo gêmeos, quando tem gêmeos, um é diferente do outro. Um gosta de um tipo de roupa, outro gosta de outro tipo de roupa. Um gosta de um tipo de comida, outro gosta de outro tipo de comida. Um gosta de um tipo de esporte e outro gosta de outro tipo de esporte. Então isso é a personalidade da pessoa. A personalidade, né, ela está relacionada ao caráter. Por quê? Porque o caráter é a forma externa, né, da personalidade, é a expressão da personalidade. Então a gente vê aqui, né, a pessoa expressando aí as suas atitudes, seu comportamento através aí do seu caráter. Então tem o seu caráter, né? Ou seja, a expressão externa da personalidade. E é interessante que isso aqui não é herdado, não é genético. Você não pode falar assim, o meu pai foi uma pessoa de um bom caráter, foi um bom caráter, e eu também sou, porque eu herdei isso dele. Não, não tem como isso, não tem como. Né? Pode ser que a gente fala assim, fulano de tal ali puxou para o pai, porque o pai já bebia, fumava e ele herdou isso, porque ele pratica a mesma coisa. Então a gente olha para uma outra família também e fala assim, fulano puxou para o pai, porque aquele ali é o pai, é estudioso, é crente, servo de Deus e o filho também. Mas não é que ele herdou isso lá do seu código genético. E isso vem através do comportamento, do dia a dia, das suas atitudes, do que a pessoa vê, do que ela faz, do que ela é ensinada no dia a dia. Então a personalidade da pessoa vai sendo formada com o passar do tempo. Com o passar do tempo ela vai se formando, vai formando a sua personalidade, os seus gostos, as suas atitudes. E Deus já sabia disso. Deus ele nos criou dessa forma, ele nos fez assim, para que o meio ali pudesse nos moldar. E por isso ele escreveu na sua palavra, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Provérbios 22, 6. Então a gente vê que Deus instrui, não só nessa passagem, mas em outras passagens, né, os judeus ali a educarem os seus filhos. Isso serve para nós. Isso vai servir para a nossa vida, para os nossos filhos, nossos netos. Ou seja, vamos ensinar, vamos educar, vamos ensinar na palavra. Se ele crescer aprendendo a palavra, ele vai sim, né? Mesmo que lá na frente talvez se desviar, mas ele vai sim se firmar. Vai ter um momento da vida dele que ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar do que foi ensinado. Aqui a palavra diz, não se esquecerá dele. A salvação individual é uma decisão pessoal da pessoa ali com Cristo. A gente nunca deve esquecer disso.
né, o pai não vai ensinar o filho a ser salvo, ele vai ensinar a palavra para que ele possa conhecer o caminho da salvação e tomar a decisão por si mesmo. Então ele vai tomar a sua decisão de querer ou não servir a Deus. Mas lembre-se de uma coisa, o mundo está ensinando também o seu filho. O pai acha que ali 15 minutinhos lendo a Bíblia com o filho, fazendo culto doméstico é suficiente. E não é. Não é, porque ele passa 15 minutos com o pai e passa 8 horas na escola, com os colegas que são ímpios, com professores que aprovam a questão da homossexualidade, aprovam o aborto, professores que defendem coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, fique atento se você é pai. O seu filho passa a maior parte do tempo com pessoas ímpias, que está lá ensinando para ele tudo que não presta. Tudo que não presta. E aí, se nós não prestarmos atenção nisso, nossos filhos, a tendência vai ser que depois que eles crescerem, ali o seu caráter seja um caráter manchado e não é moldado pela palavra de Deus. Então vamos começar a prestar atenção mais nessas situações e educar os nossos filhos na palavra de Deus. A deformação do caráter humano. A queda e o caráter humano. Vamos falar aqui da queda do homem. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. Então o homem, ele era perfeito, perfeito. Deus fez o homem perfeito. Diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então o homem, ele tinha uma moral elevada. Ele tinha um conceito de verdade elevado. Então o homem ele não conhecia mentira. O conceito de verdade, de falar a verdade para ele, isso era máximo, porque era o quê? Semelhante a Deus. Ele tinha um conceito de justiça também elevado. Né? Qualquer coisa que ferisse a santidade de Deus já era um absurdo. Então esse conceito de justiça do homem era algo perfeito. Hoje não. Hoje a gente acha que uma mentirinha não tem problema nenhum. Enrolar um aqui, fazer uma coisinha errada ali, uma fofoca ali, não tem problema não. Por quê? Porque o nosso conceito de justiça está fracassado, né? Está denegrido pelo pecado. Então, mas no original, o homem perfeito, lá, o Adão, né, e a Eva, eles antes de pecar, eles tinham um conceito de justiça elevado, de verdade, ou seja, de todos os atributos espirituais, morais e físicos eram perfeitos. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então isso aqui gera muita polêmica, né? O que é ser imagem e semelhança do Criador? Nós refletimos a glória divina. Então Deus, ele nos fez para nós representarmos Ele na Terra. Então nós somos o representante de Deus. É claro que o pecado manchou, mas de início nós tínhamos atributos, né, atributos morais parecidos com os atributos de Deus. E se nós tivermos um caráter santo hoje, né, olhando para a nossa vida hoje, se nós tivermos um caráter santo, Deus será louvado pelas nossas atitudes, por tudo aquilo que a gente faz. Então, mesmo que hoje o ser humano caiu, o seu caráter está manchado, mas há uma solução, para consertar o caráter do homem, e se o homem tiver esse caráter santo, Deus vai ser louvado por isso. Imagem e semelhança de Deus. Vamos detalhar isso de forma mais profunda aqui. O homem era, no seu estado original, uma imagem ou representação perfeita de Deus. Olha só, uma representação perfeita de Deus. Se nós somos imagem e semelhança, alguns falam assim, porque nós temos olhos, nariz, boca, cabelo, Deus tem também. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. Eu acho que não chega a ser esse ponto, mas se alguém quiser acreditar assim, tudo bem. Eu acho que o importante não é a aparência física, mas sim, né, os atributos, o amor, a justiça, a santidade, a retidão, né, tudo isso é o que? A imagem e semelhança de Deus. Foi assim que o homem foi criado, no seu estado original, ele representava Deus. Então o homem tinha aí os atributos divinos em toda a sua perfeição. Hoje nós amamos, sim, mas não de forma perfeita. Temos um senso de justiça? Temos, mas não de forma perfeita. Somos santos? Sim, estamos lutando pela nossa santidade aí. Nós estamos nos santificando cada dia mais, porém não de forma perfeita como era. Retidão, tudo isso, né, nós não temos mais de forma perfeita. Não resta dúvida de que ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança,
Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e imprimiu no homem a sua personalidade. A deformação do caráter humano. Então o ser humano, ele foi o quê? Ele pecou, ele caiu. Então o homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, corpo, alma e espírito. Perfeito. O corpo do ser humano era perfeito. Tanto que os primeiros seres humanos viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos. Por que eles viviam tanto tempo? Porque a saúde deles era uma saúde perfeita. Eles ainda tinham ali um pouco da herança de Adão e Eva. E assim, o homem foi feito para viver eternamente. O alimento da época também era perfeito. Então, a saúde do homem fazia, na sua perfeição, fazia com que vivesse muito tempo. Só que o pecado foi denegrindo a humanidade com o passar do tempo e o homem passou a viver menos. Mas corpo, alma e espírito eram perfeitos na sua constituição inicial. Quando o homem desobedeceu a Deus, a queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Então, a moral do homem hoje é diferente da moral de Deus. Nós não podemos dizer que o homem caído hoje ele tenha a mesma moral, o mesmo senso de justiça, de amor igual a Deus. Não tem. A queda fez com que o homem perdesse tudo isso. E vamos observar agora as consequências do pecado, as consequências da queda. No relacionamento com Deus, no relacionamento humano e no relacionamento com a natureza. Primeiro, no relacionamento com Deus. O homem vivia ali unido com Deus, ao lado de Deus, né, tinha comunhão com Deus. Porém, o pecado veio e afastou o homem de Deus. E a Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então a gente observa aí que o pecado fez com que toda a raça humana ficasse longe de Deus, afastada de Deus, né, alienada de Deus. E isso fez também, né, com que o homem criasse aí seus próprios deuses. A gente vê que desde a antiguidade o homem está aí fazendo o bezerro de ouro, adorando o sol, a lua, adorando o próprio homem. De ver na época ali de Jesus que os romanos tinham que adorar o próprio imperador, tinham que se curvar diante do imperador. E hoje, na atualidade, as pessoas têm o trabalho como, né, um ídolo, amam mais o seu trabalho, se dedicam mais ao seu trabalho do que a Deus. É um ídolo. A pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus. É um ídolo. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então as pessoas estão amando o dinheiro em excesso. No caso, cantores gospel, por exemplo, né, que vão lá e choram pelo cantor gospel. Também isso é uma idolatria, é um tipo de idolatria. Então, o pecado causou tudo isso. Esse distanciamento do homem em relação a Deus fez com que o homem criasse seus próprios deuses. Toda religião que não tem Deus como Criador e Jesus Cristo como seu Filho como Salvador, é instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. Então o homem, devido ficar longe de Deus, buscar outros deuses, começou a buscar outros tipos começou a criar várias religiões. Então a gente vê várias religiões pelo mundo aí. Só que se essas religiões, mesmo que elas se dizem cristãs, se elas não apresentam o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia como Criador e Jesus como Salvador, se o foco delas não for salvação, ela é um instrumento do diabo só para afastar cada vez mais o homem de Deus. Então a verdadeira religião coloca Cristo como centro dela. Vamos ver agora no relacionamento humano. No relacionamento humano. Qual foi a consequência do pecado no relacionamento humano? E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Deus pergunta para Adão: tu comeu da árvore que eu te ordenei? O que Adão falou? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha só, ele joga a culpa na mulher. Então aqui a gente já vê que há um impasse aí entre o homem e a mulher. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Ou seja, ele desobedeceu. Deus deu a ordem para ele. Ele tinha que falar: Senhor, de fato eu lhe desobedeci. Mas aqui, olha só, o pecado já começou a trazer outras consequências.
o seu relacionamento com sua esposa já foi afetado por causa do pecado. E né, pouco tempo depois da queda, isso foi progredindo. Né? Logo a gente já vê que houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Né? Já teve aí uma diferença. Né? E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Então a gente vê aqui o primeiro homicídio. Então, lá de um pecadinho, lá, né, entre aspas, né, colocar assim, de desobediência, já surgiu o impasse ali entre Adão e Eva e agora o primeiro homicídio. E de lá para cá, a humanidade só tem piorado. O relacionamento entre os seres humanos tem sido cada vez pior. A gente precisa de polícia, a gente precisa de leis rigorosas para organizar a sociedade. Uma sociedade que não tem um poder de polícia, por exemplo, é um desastre. Recentemente a gente viu aqui no Brasil, lá em Vitória, se não me falha a memória, foi em Vitória, que a polícia fez greve, foi um desastre, a cidade foi saqueada, ninguém saía na rua. Como assim? Será que as pessoas não conseguem viver bem se não tiver lei ali para governar ela? Então isso só prova que a humanidade está cada vez denegrindo, cada vez pior, cada vez pior. Então a gente, né, vê que o caráter do homem foi manchado de tal forma, né, que não tem mais como o homem fazer nada para voltar atrás. O homem em si fazer alguma coisa não tem como. Já está mais do que provado isso. A gente observa que lá na época, logo depois da queda, né, chegou na época ali de Noé, né, Deus ele teve que tomar uma atitude, né, porque a corrupção se espalhou, né, muito rapidamente e o juízo de Deus foi enviado no seu tempo através do dilúvio. Então a gente vê que a humanidade já pagou caro por isso, pagou caro por causa dos seus pecados, né, por causa das suas abominações. E hoje não é diferente, não é diferente. Da mesma forma, Deus vai destruir esse mundo, agora não com água, mas com fogo, por causa do pecado. No relacionamento com a natureza, outra consequência aí do pecado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Então o homem ele era responsável por tudo. Ele cuidava do jardim. Ele tinha o domínio, né, sobre a terra. Toda a terra o homem tinha o domínio. Ele cuidava dos animais, ele deu nome para os animais. Então, Adão e Eva, eles tinham a responsabilidade de cuidar do planeta Terra. Só que o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. O que a gente vê hoje? Poluição dos rios, poluição do solo, a destruição da floresta. Só que a Bíblia diz que Deus destruirá os que destroem a terra. Nós temos sim uma responsabilidade de cuidar da natureza. É claro que nós não precisamos ser como aqueles radicais ambientalistas que, né, brigam por tudo e tal. Aquele negócio aí já é uma adoração à natureza. Eles já inverteram a situação. Cuidar da natureza é diferente de adorar a natureza. O que esses radicais ambientalistas fazem é adorar a natureza. É totalmente diferente. Eles estão, né, trocando aí a criatura, o Criador, né, para adorar a criatura. Deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Porém, nós temos sim a responsabilidade de cuidar da natureza, não poluir, não jogar lixo na rua, não devastar as florestas. Nós temos essa responsabilidade e os que fazem isso vão pagar por isso um dia. Tópico 3, a redenção do caráter humano. Vamos lá. O novo nascimento, transformação do caráter. Existe uma solução. O ser humano não consegue por si mesmo, sozinho, se auto-salvar. Isso é impossível. É impossível. O homem ele é escravo do pecado, ele está morto em delitos e pecados, ele está afastado de Deus, longe de Deus. Só que tem a solução, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. A gente vê aqui que Deus ele amou o mundo e ele deu seu Filho. Então Jesus ele veio ao mundo com um objetivo, salvar o homem do pecado. Hoje nós somos livres em Cristo. Nós somos livres porque nós cremos nele e também aproximar o homem de Deus. Então, ou seja,
ele nos livrou da condenação aí do pecado, do inferno e nos aproximou de Deus novamente. Então nós hoje temos comunhão com Deus, acesso a Deus, e isso graças ao Evangelho que nós aceitamos por meio aí da pregação, né? E cremos em Cristo como Salvador. Então a salvação ela é um dom divino, ela é o fruto da graça divina. Não devemos esquecer isso. Não é o meu esforço, não é porque eu luto para ser salvo que eu vou alcançar a salvação. É pela fé nós recebemos Cristo e isso faz toda a diferença, porque nós nos tornamos uma nova criatura. Isso é graça, graça de Deus. Assim também, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então a velha criatura só tem coisa ruim no coração, na mente. Só que a nova criatura tem coisas boas. Já passou as coisas velhas. Hoje tudo se fez novo, mas tem que estar em Cristo. Aqueles que pela fé nasceram de novo têm o seu caráter transformado pelo poder do Espírito Santo. Então nós somos transformados. O ser humano ele está nos seus mortos em delitos e pecados, cada vez pior, só que tem uma solução, tem como ser transformado. Agora, se a pessoa diz que aceitou Jesus como Salvador e o seu caráter continua igual era antes, continua vivendo no pecado, não teve transformação. Só tem salvação quando tem mudança, transformação, mudança de caráter, mudança de comportamento. Como foi falado inicialmente, o caráter é algo externo da sua personalidade. Então, você tem que mostrar para o mundo que você é salvo. É algo externo, é o seu comportamento. É o fruto do Espírito que foi estudado nas lições anteriores. Fruto do Espírito não é algo que você guarda dentro de si, mas que você mostra para o mundo, é algo externo. A palavra de Deus muda o caráter. Vamos falar agora da palavra de Deus. Primeiro, o que é salvação? O que é ser salvo? Será que ser salvo é mudança de religião? Muitas pessoas acham que elas simplesmente saíram de uma igreja A e foram para a igreja B, agora elas são salvas. Não, isso não é salvação. A salvação, entendendo ela por completo, ela tem a ver com regeneração, justificação e santificação. Nós somos regenerados, ou seja, regenerado é se transformar numa nova criatura. Ou seja, nós nascemos de novo, fomos regenerados pelo Espírito Santo, justificados. O que significa ser justificado? Significa que agora nós somos justos diante de Deus, somos considerados justos diante de Deus. A pena do pecado não existe mais. Só que a justificação é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que os meus pecados são lançados sobre Cristo e Ele pagou o preço e eu não vou mais para o inferno por causa disso, a vida de santidade de Cristo é imputada em mim. Então é uma via de mão dupla. Eu lanço o meu pecado sobre Cristo e Ele lança a sua vida de santidade em mim. E aí eu sou o quê? Justificado. Deus me olha diferente. Eu sou justo diante de Deus. Não pelos meus méritos, não porque eu mereço, mas pelos méritos de Cristo. Qualquer pessoa que é salva é porque ela foi justificada por meio da fé. E a santificação é outro aspecto da salvação. Por quê? Porque a santificação é o nosso dia a dia. Nós vamos crescendo cada dia mais, melhorando como cristãos. Então ela não para, ela é algo que vem acontecendo todos os dias. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, porque eu tenho que mostrar que eu estou crescendo na vida espiritual. Eu não posso ficar estagnado, não posso ficar parado. Eu tenho que crescer, melhorar, orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar conhecimento da palavra, pregar o Evangelho, fazer boas atitudes. Tudo isso melhora cada dia mais com a santificação. É a santificação. O processo de santificação começa na conversão. Então, quando a pessoa se converte, ela começa o processo de santificação e é transformado pela palavra. Transformado pela palavra. Porque diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é a palavra de Deus que vai entrar no nosso coração e mudar e nos transformar, melhorar cada dia mais. Tem gente que quer se santificar e não lê a Bíblia. Tem gente que quer santificar e vai para a igreja e não gosta de ouvir a palavra. Na hora de ouvir a palavra, fica mexendo no celular,
sai da igreja, fica indo no banheiro, bebendo água, não presta atenção no que está sendo pregado. Como é que santifica desse jeito? Não tem como. E esse processo de santificação, ele vai até o fim da vida. Nunca para. Ninguém vai chegar ao ponto de dizer, sou santo, perfeito, não tem mais o que fazer na minha vida. Não. Sempre temos algo a melhorar. Não importa quanto tempo de crente nós temos. Tem que melhorar. De alguma forma você tem que melhorar. O caráter amoroso e santo do crente. Vamos falar um pouco de amor agora, né? Qual é a principal característica do cristão? Lembrando lá a lição 12 do trimestre anterior, falou de quê? Né? Amor a Deus e amor ao próximo. Não devemos esquecer disso. Né? É uma característica do verdadeiro cristão, quando ele ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está agora em trevas. Odeia seu irmão. Quem odeia seu irmão está em trevas. Não tem como. Ela pode até falar, eu estou na luz, eu estou na igreja, ela pode até falar. Mas ela não sabe que ela está em trevas. Então ela acha que está na luz, mas não está, porque ela odeia seu irmão. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Olha só, quem ama seu irmão está na luz, está em Cristo, porque quem ama a seu irmão mostra o seu verdadeiro amor, o verdadeiro amor de Deus no seu coração. Tem muita gente que fala assim, como que eu mostro que eu amo a Deus? Como que eu mostro que eu amo a Deus? Ame o próximo, porque aí você vai mostrar que você ama a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que santificar a nossa vida e seguir a paz com todos, amar a todos. Amigos e inimigos, não importa. A Bíblia manda nós amar a todos. E claro, a santificação. Somente assim, um dia, nós chegaremos na glória e veremos o Senhor, Jesus Cristo. Os que experimentaram o novo nascimento, ou seja, têm hoje, né, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Ou seja, viver uma vida plenamente irrepreensível, viver o quê? Na santidade, se preparando para a vinda do nosso Senhor. Não sei se Jesus vai voltar hoje, amanhã, depois, daqui 200 anos, daqui 1000 anos, não importa. Eu tenho que sempre estar me preparando. E se eu morrer? Jesus voltou para mim. Então eu não posso pensar simplesmente na vinda de Jesus. Eu tenho que pensar que eu posso morrer a qualquer momento. Então eu tenho que fazer o quê? Conservar irrepreensível, viver uma vida de santidade. Conclusão. Nosso caráter reflete nossos princípios. Como nossas novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. Então, nossos princípios não são mais os princípios do mundo, são os princípios do reino de Deus. E isso tem que ser evidenciado. As pessoas têm que observar isso na nossa vida. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Então, o nosso comportamento tem que ter as marcas de Cristo. Tem que ter. Nosso comportamento, nossas atitudes, o nosso caráter foi transformado porque, como diz o apóstolo Paulo, já falou o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos fazer dessas palavras do apóstolo Paulo as nossas palavras. Amém? Encerro aqui a aula. Aqui tem as perguntas com animações, que fica bem interessante para ser usado na sala de aula. A bibliografia recomendada aqui, baseada na revista, o livro de apoio, mais 3 livros que vão aí te ajudar, né, a se preparar mais para esse conteúdo. Então a gente vê aí, eu achei muito interessante esse, a santidade que liberta, aprendendo com Jesus a viver com integridade. Então a gente aprende com quem sabe, né? Ou seja, com o próprio mestre. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse aí ebdenfoco.com ou slidesebd.com. Slidesebd.com é o site que você vai ter acesso aos slides. O ebdenfoco.com você vai ter acesso a um conteúdo extra aí, principalmente para essa lição, que eu tenho aí alguns artigos que eu escrevi sobre salvação, sobre justificação, santificação. Acesse lá, tenho certeza que você será ricamente abençoado. A paz do Senhor e até a próxima.